Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem, meu barco, eu não tenho espada nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas seguir te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar a meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar um passe a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter meu pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus,
elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação, para conservar esse ambiente. O pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, pedir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muita, dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Cegal, direto da casa, do conforto do nosso lar, né? Eu me chamo Joana Dark, estou hoje na condição do trabalho. E antes de estar comunicando o nosso trabalho de hoje, eu gostaria de estar falando com vocês sobre esse banner que está aqui do lado, né? Sobre a nossa pizza. Esse festival de pizza vai acontecer lá no Jardim das Oliveiras. Então, vem aí esse festival, que por sinal é muito bom. São pizzas fluidificadas, ninguém engorda. São pizzas muito boas, com um regado de música. Os nossos cantores estão sempre lá dando suporte, cantando aquelas músicas maravilhosas, assim como o Henrique encantou agora, né? Na abertura do nosso trabalho. Então, vai ser lá no Jardim das Oliveiras, na nossa casa do Senador Caneto. Dia 10 de maio agora, né? Então, já é no próximo final de semana, das 19h30 até as 21h30, tá bom? Então, como eu disse, meu nome é Joana Dark, estou na condução hoje. O nosso amigo da harmonização é o Henrique. Henrique, gratidão pela música, gratidão por tudo, viu? Henrique ficará conosco hoje durante todo o trabalho. A leitura do Evangelho hoje será com a nossa companheira, a nossa amigona Dona Rose. Ela vai estar lendo o capítulo 11, o item 3, a prece inicial com o nosso amigo Edmilson. O palestrante de hoje é o nosso companheiro, trabalhador da casa, Jorge Vieira, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo, meu amigo. Para a nossa fluidificação das águas, a prece final vai estar fazendo para nós a nossa companheira Alba. Então, eu desejo a todos um ótimo trabalho, uma ótima reunião, e que o nosso palestrante da noite possa ser intuído pela espiritualidade, e que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber essa palavra amiga, tá bom? Então, nós vamos pedir para o Henrique mais uma música, posterior à música, a leitura do Evangelho. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Ou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre semente de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus
Deus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Eu vou fazer a leitura do Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item 3. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que resolveu acertar as contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Mas como não tinha os meios de devolvê-lo, o Senhor ordenou que o vendessem, assim como a sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, para saldar essa dívida. O servo, atirando-se a seus pés, suplicava-lhe: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu te devolverei tudo. Então o senhor desse servo, tomado de compaixão, deixou-o ir e remiu sua dívida. Mas nem bem saíra o servo, encontrando seu companheiro que lhe devia 100 denários, tomou-o pela garganta e, quase sufocando, dizia: Devolve-me o que deves. E seu companheiro, atirando-se a seus pés, suplicou-lhe: Tenha um pouco de paciência e eu te devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo e se foi, e fez que o colocassem na prisão. Mas para ali mantê-lo até que restituísse o que devia. Os outros servos, seus companheiros, vendo o que passava, ficaram extremamente aflitos e avisaram o seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o senhor mandou chamar o homem e lhe disse: Mau servo, eu te tinha remido tudo o que me devias. Por que me pediste? Não era preciso, pois, que também tivesse piedade do teu companheiro, como eu me apiedei de ti? E o senhor, encolarizado, entregou nas mãos dos carrascos até que ele pagasse tudo o que devia. E assim, é assim que meu Pai, que está no céu, tratar-vos. E se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão pelas faltas que tiver cometido contra vós. São Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Que assim seja. Queremos agradecer a presença de todos que aqui comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados. Agradecer os bons espíritos e o Mestre Jesus, que nos dá a condição necessária para que possamos trabalhar com muito amor na sua seara. Amado Mestre Jesus, que a sua luz continue iluminando a todos que aqui comparecem, tanto encarnados quanto desencarnados. E que a sua luz continue iluminando todos. E a sua paz permaneça com todos, hoje, agora e para todos sempre, e que assim seja. Alegria e uma gratidão muito grande estar aqui, refletirmos sobre mais uma belíssima e emblemática passagem do Evangelho de Jesus, à luz da nossa doutrina consoladora, que é a nossa doutrina espírita, né? Eu aproveito a oportunidade também para agradecer a direção da casa e aos coordenadores desta palestra virtual pelo convite que muito me honra. Eu digo sempre que todas as vezes que eu sou convidado a fazer uma reflexão, a uma exposição, porque é a oportunidade que a gente tem de se evangelizar mais, né? Que a gente vai estudar, vai buscar. Então, como o nosso irmão Edmilson já falou, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade superior o amor e o acolhimento que nós necessitamos para esse trabalho. A nossa reflexão de hoje é, como disse a nossa irmã Rose,
É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, lá nas instruções dos Espíritos, na lei do amor. Então, de forma resumida, nós vamos ler aqui, para nós termos um entendimento melhor, a lei do amor que foi ditada pelo Espírito Lázaro, em Paris, 1862. O amor é o sentimento que resume a doutrina de Jesus, evolui dos instintos para as sensações e, finalmente, para os sentimentos. No seu nível mais elevado, o amor não é uma emoção vulgar, mas sim uma força poderosa que une todas as inspirações e revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração, acabando com as misérias sociais. Feliz daquele que ama amplamente seus irmãos em sofrimento, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos se emocionaram, os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra divina, a reencarnação. Ela ergue a laje das sepulturas vazias, revelando ao homem seu patrimônio intelectual e conduzindo-o à conquista do seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito, e agora o espírito deve resgatar o homem da matéria. E concluindo, Lázaro diz: disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos. Aqueles dominados por instintos estão mais próximos do ponto de partida do que de chegada. Para alcançar a meta, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos, trazendo consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. Entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. Então, em síntese, meus irmãos, o que podemos aprender nessa passagem é que o amor, como ensinado por Jesus, é um sentimento muito elevado. Ele substitui o individualismo, né, pela integração e eliminando as misérias sociais. Não esse amor vulgar, esse amor sensual, mas o amor puro, que Kardec traduziu muito inteligentemente como a síntese da lei maior, a lei do amor, que é a caridade, né? A reencarnação, também revelada pelo Espiritismo, revela que o patrimônio intelectual do homem, né, vai se elevando à medida que ele vai aprendendo a amar. E o progresso espiritual ocorre à medida que ele começa a vencer os seus instintos e aperfeiçoar os seus sentimentos, cultivando o espírito como, diz, um campo, né? Lembrando uma das passagens evangélicas que abre este capítulo, um doutor da lei perguntou a Jesus qual era o mandamento mais importante, né? Todos nós sabemos dessa passagem, lembramos dessa passagem. E Jesus responde: respondeu que o maior seria amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. E o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. E ele conclui dizendo que estava ali naquelas duas leis, todas as palavras, todas as outras leis e todos os profetas. Mas amar ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, resume todos os deveres que nós temos com o próximo. Tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós aprendemos que para melhor compreender os ensinamentos de Jesus, a gente deve contextualizá-los, né? No seu tempo, levar em consideração o povo rude a que ele se dirigia, levar em consideração a tradição oral, que é o evangelho, que pode ter sofrido algumas transformações à medida que foi se passando, né?
Então, na maioria das vezes, a gente não deve levar os ensinamentos de Jesus, principalmente aqueles que nos chocam, aparentemente, levar ao pé da letra. Né? Não podemos levar ao pé da letra certas passagens que são contrárias a próprios ensinamentos e exemplos que Jesus nos deu. Mas nesta passagem em questão, meus irmãos, existe uma mensagem que nós devemos entender no seu sentido literal, que é amar ao próximo como a si mesmo. Muita gente, talvez por querer dar essa outra interpretação, ou achar que essa forma literal não é exatamente o que Jesus queria dizer, no meu ponto de vista, e de alguns, evidentemente, escritores muito mais sábios, que Jesus quis dizer que ele é muito claro. Ele parte do princípio em que você deve amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, Jesus parte do princípio que nós devemos nos amar, que só nos amando nós conseguiremos amar aos outros. Então, como colocarmos na prática esse ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, se nós ainda não aprendemos a nos amar? Essa é uma grande questão. Essa é a grande dificuldade que nós temos em praticar esse ensinamento de Jesus. Porque muitas vezes nós ainda não aprendemos a nos amar. Então, como eu posso amar alguém que tem os mesmos vícios, as mesmas imperfeições que eu tenho? Como é que eu posso perdoar esta pessoa se eu não consigo perdoar a mim mesmo, que também tem as mesmas imperfeições, ou até, às vezes, imperfeições muito maiores do que essa pessoa? E a conclusão é simples, embora pareça egoísta. Temos que nos amar primeiro, para depois sabermos amar o próximo. E nós não devemos nos preocupar com o sentimento de culpa que isso pode trazer, que essa atitude de querer primeiro nos amar para depois amar o próximo. Não precisamos ter nenhuma preocupação com o sentimento de culpa de que nós estejamos sendo egoístas. Não, egoísmo é querer que todo mundo nos ame. Isso é egoísmo. Agora, aprender a nos amar para depois doar aquilo que nós temos, isso não é egoísmo. É exatamente isso que Jesus nos convida, como convida em várias passagens do Evangelho. E eu fui buscar num livro muito interessante também, que esse livro é a base, o autor espiritual, ele busca passagem do Evangelho e dá uma interpretação um pouco mais filosófica, que é o Espírito de Hamed, num livro seu que é um best-seller, que chama Renovando Atitudes. Falando sobre esse mesmo tema, Hamed faz a gente refletir. Somente se dá aquilo que se possui. Lá tem um título do texto, o amor que temos é o que demos. Então você só consegue dar aquilo que você tem por você. Por isso ele diz, somente se dá aquilo que se possui. Como exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Como requisitar respeito de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Quem dá afeto recolhe felicidade de ver multiplicado aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor. Há diversas evoluções no planeta. Existem diversos espíritos em estágios evolutivos diferentes. E, evidentemente, com capacidade de amar diferentes. Homens mal saídos do primitivismo campeiam na sociedade moderna, ensaiando os primeiros passos do instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que confundem o amor que liberta com a atração egoísta que toma posse. É isso que nós devemos distinguir. O amor que liberta desse amor egoísta que muitas vezes nós temos na posse de querer não só coisas materiais, mas também, principalmente, como pessoas. E ele diz, há ocasiões que para conquistar os outros contamos vantagens, persuadindo também a nós mesmos, pois acreditamos que para amar é preciso apresentar credenciais e louros. Há ocasiões que tentamos amar comprando as pessoas, omitindo e negando nossas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que nos é mais caro e íntimo, e depois
por termos aberto mão de todos os nossos gostos e desejos, perdemos o sentido de nossas próprias vidas, terminando desastrosamente os nossos relacionamentos. Às vezes delegamos o controle de nós mesmos aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciarmos ao próprio senso de dignidade, componente vital para a nossa felicidade. Outras vezes, usamos da mentira, encobrindo a realidade e escondendo os nossos conflitos. Convictos de que temos de ser perfeitos para sermos amados, tememos a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa nos expor diante dos outros. Quantos de nós afirmam amar, mas tratam o ser amado como se fosse uma propriedade? Geramos crenças cegas de que precisamos cuidar, proteger, quando na realidade nós sufocamos e manipulamos as pessoas. Quando dizemos saber amar, muitas vezes somos submissos, convencidos de que, sendo sempre passivo, receberemos carinho e estima. Isso, meus irmãos, nos leva a concordar sempre, trazendo-nos desconsideração e uma vida insatisfatória. Forçar os outros a preencher o nosso vazio interior com um amor que não damos a nós mesmos é insensato. É dando que se recebe, repete Hamed. Portanto, administremos nossas carências afetivas e façamos por nós mesmos o que gostaria que os outros fizessem. Demos amor e afetos a nós mesmos e aos outros, sem cobrar gratidão ou reconhecimento. Sigamos o exemplo de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecermos que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Os outros responderão por si mesmos, conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual de cada um. Tem um sociólogo que faz uma citação, o Dr. James Lynch, no livro dele, que ele diz uma coisa interessante, que nós também é uma outra maneira de nós abordarmos isso. Ele diz que o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, não é apenas uma obrigação moral, é uma obrigação fisiológica. Interessar-se pelos outros é uma questão biológica. Olha que interessante, que maneira de ver, ou seja, nós nascemos para amar. Isso é uma questão biológica, é fisiológica. Há uma necessidade em que nós nos amemos. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós temos o mesmo DNA divino. E é isso que nos atrai. O materialismo, os nossos impulsos e sentimentos ainda não arraigados, é que nos faz, às vezes, não valorizar esse sentimento. E o escritor e palestrante espírita José Carlos de Luca, em seu livro O Médico Jesus, tem um texto que ele fala da terapia do amor. Ele diz: amar é a melhor terapia para os nossos males. Estudos mostram que o amor fortalece o sistema imunológico. Pessoas que ajudam os outros vivem mais graças aos anticorpos espirituais que o amor cria. Ajudar os outros liberta endorfinas, hormônios analgésicos, mostrando que fomos criados para o amor. O amor desinteressado melhora nossa saúde, nosso bem-estar e nossa alegria de viver. O egoísmo, a raiva e o desprezo nos isolam, nos deixam carentes e doentes. O isolamento e a solidão são um solo onde muitas doenças começam. Nós fomos criados para viver no amor e ajudar aos outros. Fugir do amor e dos relacionamentos prejudica a nossa saúde. Dar e receber amor, cultivar amizades e ajudar a nossa comunidade fortalecem nosso sistema imunológico. A solidão torna mais fácil para o vírus e as bactérias nos prejudicarem. A caridade é curadora porque nos tira do isolamento e mata a nossa solidão existencial. Dar um pedaço de pão, um aperto de mão, um olhar a quem está pedindo pode fazer milagres pela nossa saúde. Agindo assim, sentiremos o amor fazendo milagres por nós. Porque nós seremos instrumentos do amor divino. E para encerrar,
O Zé Carlos de Luca diz: para a cura, comecemos com estas medidas simples. Primeiro, convidar um amigo para jantar e conversar. Reunir a família para um almoço de domingo. Ligar para um amigo distante. Fazer novos amigos. Fazer trabalho voluntário, como a nossa irmã nos convidou aí da pizza, em nossa comunidade. Praticar generosidade na família, no trânsito, na escola e no trabalho. Tolerar as imperfeições alheias. Agindo assim, nós sentiremos o amor fazendo milagres em nós. E para encerrar, meus irmãos, eu fui buscar uma passagem linda, que é uma das passagens mais sublimes que fala sobre o amor, que Kardec, inteligentemente, substituiu a palavra amor da versão original, porque ele entende como a regra de ouro é a caridade é o maior exemplo de amor, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec substitui a palavra amor por caridade, que realmente é a essência, é a regra de ouro. Mas eu prefiro, para encerrar, no seu termo original, porque a sonoridade ela é muito mais própria para isso, que é exatamente a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver amor, sou apenas como um metal que soa ou um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, tudo isso de nada me servirá. O amor é paciente, é doce, é benigno. O amor não é invejoso, não é temerário e precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor permanecem, mas entre elas, o mais excelente é o amor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado. Jorge, gratidão pelas suas palavras, sua explanação perfeita sobre o amor. O amor ele tem que ser sentido e vivido, né? E a humanidade realmente está precisando mais de amor. Infelizmente, estamos aí com falta, né? Mas caminhamos na esperança de que nós vamos nos evoluir, né? E nos banhar deste amor maravilhoso que você falou, um amor ágape, né? Muito obrigado, gratidão. Agora nós vamos pedir o Henrique para cantar mais uma musiquinha para nós, para que possamos fazer a nossa prece final. O amor a gente demonstra, o respeito a gente oferece, a bondade a gente retribui, o amor próprio a gente utiliza e não importa se o outro não vai ser como nós. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. O que vale a nossa consciência de que estamos no caminho certo, mesmo que ninguém venha aplaudir ou reconhecer. O que importa é saber quem somos, a consciência sobre os nossos atos. Não vem do homem, mas vem de Deus.
O amor a gente demonstra, o respeito a gente oferece, a bondade a gente retribui, o amor próprio a gente utiliza e não importa se o outro não vai ser como nós. Reciprocidade é uma roupa que nem todos sabem vestir. O que vale a nossa consciência de que estamos no caminho certo, mesmo que ninguém venha aplaudir ou reconhecer. O que importa é saber quem somos. A consciência sobre os nossos atos não vem do homem, mas vem de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, depois dessa palestra tão edificante sobre o amor, dessa música maravilhosa que acabamos de ouvir, vamos trazer para a nossa mente o amor de Jesus, o quanto ele sofreu quando esteve conosco, por amor a cada um de nós. Lembrando de Jesus nas passagens pelo mundo, seu sofrimento, sua morte na cruz, onde ele provou o seu amor por cada um de nós. Sentindo toda essa energia, nós vamos agora nos sentarmos de maneira confortável, que através do amor do Cristo, os nossos mentores estão do nosso lado. E agora nós podemos receber toda uma limpeza no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, que vai tirando de nós as nossas mazelas, as nossas tristezas, os nossos medos, os nossos desânimos. Estamos sentindo essa limpeza sendo feita nesse instante, em todo o nosso corpo, físico e espiritual. E agora vamos sentindo o amor de Jesus sendo derramado sobre nós, através de uma chuva de bênçãos, que vai penetrando o nosso corpo, percorrendo cada célula, transformando tudo em nós, trazendo para nós a coragem, o bom ânimo, a saúde, o bem-estar, a fé, a esperança. Podemos sentir esse amor sendo derramado, porque Jesus é misericordioso e sempre será. Apesar da nossa pequenez, estamos sentindo esse amor sendo derramado sobre nós nesse instante. Oh, Senhor, Mestre amado, obrigada por tudo, Mestre. Obrigada por este momento que estivemos aqui hoje, que estamos tendo ainda. Obrigada pelo seu amor infinito, apesar da nossa pequenez. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Mestre Jesus, e vamos te pedindo ainda, Senhor, que através desse amor tão imenso, sejam retirados nesse instante da nossa natureza, de toda a natureza, os eflúvios necessários para transformar as águas que estão sobre a mesa, nos filtros, nas geladeiras, sendo fluidificadas. Todas as águas nesse instante estão sendo transformadas num remédio que vai nos trazer tudo aquilo que nós necessitamos para nos sentirmos bem, fisicamente e espiritualmente. Amado Mestre Jesus, com o coração cheio de gratidão, Senhor, nós vamos encerrando esse tratamento, sabendo que o seu amor por nós
é imenso e que continuará a nos consolar, a nos amparar. Ser conosco hoje e sempre. Que assim seja.